Beleza, pessoal. Então, essa aula é a sequência do módulo 2, aula 1, que fala sobre sujeito. Como essa aula de sujeito é uma aula muito longa, e semana passada eu acabei me empolgando na interação, aí não deu tempo de terminar sujeito, transitividade, ficou sujeito inexistente para a gente encerrar. Não foi ruim, porque a gente vai conseguir, inclusive, fazer um movimento aqui de registro rápido, de resumo para sujeito, tá? Então, vamos começar. Bom, faltou falar de sujeito inexistente. Gostaria imensamente que nesse slide que está aí na frente de vocês, vocês puxassem para mim a seguinte informação, ó. Está todo mundo chegando? Então vai dar certo, ó. Puxa essa informação aqui para a Cláudia, ó. Sujeito inexistente é igual a oração sem sujeito, tá? Oração sem sujeito. É a mesma coisa, tá? Então, se alguém te perguntar assim, isso aqui é uma oração sem sujeito? Ele está te perguntando, esse é um caso de sujeito inexistente? E na língua portuguesa, a gente tem só 4 casos de sujeito inexistente. Então, capricha agora nessa explicação, que eu vou te dizer por que a gramática chama isso de sujeito inexistente. Nós entendemos que no português, nós temos uma sequência de verbos que relatam questões climáticas, efeitos do tempo, relações de fenômenos da natureza, como chover, ventar, amanhecer, tá? Então, esses termos são verbos. E, normalmente, o verbo, ele busca um sujeito para ele. Só que quando você tem um verbo que relata essas situações de fenômenos da natureza, tempo, clima, a gente não consegue achar o sujeito que vai conjugar o verbo. Por isso que a gente diz que são casos de sujeitos inexistentes, tá? É daí que vem esse nome. Que é diferente de sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que existe quem pratica a ação, só que eu não sei quem é que pratica essa ação. Olha a diferença, tá bom? E o indeterminado é diferente do oculto. O oculto é aquele que ou eu conto quem está fazendo a ação e depois eu omito para evitar repetição, mas ele já foi dito, foi só ocultado, ou eu oculto e na sequência eu vou contá-lo, porque ao dizer que está oculto, eu estou dizendo, eu o escondi, portanto eu posso mostrá-lo. Entendeu a diferença? Então, o oculto é aquele que se esconde. O indeterminado é aquele que não se sabe. E o inexistente é aquele que não existe. Ficou melhor, né? Eu gostei dessa explicação. Ainda bem que eu gravei. Porque tem umas coisas que você fala, essa deu certo. Eu acho, né? Sei lá se deu. Então, vamos lá, ó. Verbos que indicam fenômenos da natureza, verbo ser e estar indicando clima e tempo, verbo haver indicando existir, verbo fazer indicando clima e tempo. Então, aqui, ó, chove em todo o Paraná. Ó, você pega essa frase e diz, ó, sujeito inexistente. Olha que beleza. Tá vendo? Está bem frio hoje. Ó, esse está. Ó, sujeito inexistente. Né? Ou havia muitos motivos. Aqui eu preciso gastar um tempo a mais com vocês. Verbo haver, tá? Mas antes de chegar ali, eu faço questão de fazer uma anotação e compartilhar depois, se vocês quiserem. Gosto bastante dessa anotação que eu vou fazer sobre sujeito inexistente, tá? Então, vamos lá, ó. Sujeito inexistente. Ó. Ó. O que eu quero que você pense comigo? Bom, primeiro caso, vamos colocar aqui, ó, algumas observações. Ó. Primeira observação. Quer ver? Se você diz assim, ó, a chuva parou. Eu pergunto, é um caso de sujeito inexistente? Sim ou não? Antes de responder, vai para o verbo. Parou. Quem parou? A chuva. É um verbo?
Não, a chuva é um substantivo. Então, quem está respondendo e acertou super, merece um café que eu não vou pagar, todo mundo sabe que eu não pago mesmo. Mas aí o que acontece? É o caso em que todo mundo acha que porque tem a palavra chuva, vento, a pessoa fala, aí é inexistente. Não, são verbos que indicam fenômenos da natureza e não substantivos, verbos. Então, nessa frase aqui, ó, anota aí, fazendo favor. Ó, nessa frase aqui, eu tenho um sujeito determinado e simples. É isso. Percebe? Vamos para 2. Ó, 2. Quer ver? Choveram elogios. Você consegue perceber que, nesse caso, o verbo chover, ele não me remete à condição de chuva? Isso, sentido figurado, muito bom. Então, quando ele tem esse sentido figurado aqui, ó, sentido figurado. A gente diz que o sujeito da frase é elogios. Sujeito determinado e simples. Entende? É assim que funciona. Então, essa é a minha primeira observação. Tem mais uma observação que eu quero fazer aqui, que eu acho que vai valer bastante a pena. Ó, agora vamos falar do verbo ser e estar. Ó, ser e estar, tá? Ó, quando eu digo assim, está frio, ou quando a pessoa diz é 1 hora, ou quando a pessoa diz é dia 9, ou quando a pessoa diz é dia 9 de julho, ou são 9 de julho, ou é 9 de julho. Nossa, agora me empolguei. São 11 horas. Vamos fazer umas anotações? Ó, sobre concordância, tá? O que eu quero que você observe? Aqui, vamos pegar... Deixa eu pegar a caneta vermelha para fazer umas flechas para você ver. Ó, aqui eu tenho um verbo indicando clima, inexistente. Aqui eu tenho um verbo indicando hora, inexistente. Aqui ele também está indicando hora, também é inexistente. Cláudia, por que eu uso é no primeiro e são no segundo? Porque nesse caso, o verbo vai concordar com o numeral que indica a hora. Ele vai ter que fazer essa concordância. Então, como aqui eu estou usando hora, eu uso é. Como aqui eu estou usando horas, 11 horas, aí aqui eu uso são. Entendeu como é que funciona? Tá? Vamos seguir. E quando eu digo é dia, esse é está concordando com a palavra dia. E tá certo. Esse são está concordando com o numeral 9. E tá certo. E esse ele não está concordando com o 9. Ele está concordando com a palavra dia, que pode ser subentendida. E tá certo também, tá bom? Tudo pode, não tem problema nenhum, tá? Fica aí tranquilo, sereno, que vai funcionar. Agora, mais uma observação. Ó, oi. Tem como explicar rapidinho o caso do são, de novo, ali no caso de 11 horas? Tem. Veja, se você ouvir exatamente a sua fala, eu vou repeti-la para você ver que interessante. Você falou 11 horas. Você percebeu que a presença do 11, do lado da palavra hora, gera plural nessa palavra, né? Se gera plural nessa palavra, significa que o verbo faz concordância com essa palavra. Por isso que quando você diz é meio-dia, por que você usa é? Porque a palavra meio é singular. Vamos imaginar que fosse 13 horas. Aí você diz, são 13 horas.
Mas agora eu vou brincar de adivinhar pensamento. E se fosse 1h20? É 1h20. Lembrando que o verbo concorda com a palavra hora. Enquanto for uma só, vai ficar no singular. Entendido? Beleza? Muito bem. Todos são casos de oração sem sujeito? São, Sara. Todos eles aqui, tá? Porque pode reparar, eu vou voltar aqui, ó. No primeiro caso, está frio, é 1h, são 11 horas, são relatos do tempo, sujeito inexistente. Depois você tem os relatos que marcam o dia, também é relato de tempo, sujeito inexistente. Combinado? Agora, quer ver um outro caso? Essa é uma informação bem importante, quero muito que vocês prestem atenção agora, tá? Ó, que é sobre o verbo haver, tá? Ó, então ele é assim. Como é que funciona? Vamos lá, vamos até pôr em vermelho. O verbo haver. Ó. Tá bom? O verbo haver, ele é o seguinte. Se eu conseguir substituir esse verbo por existir, por acontecer, ou por ocorrer, qualquer um deles, tá? Ele, ó, vou até pintar. Ele, tá? O haver, ó, ele será considerado um caso de sujeito inexistente. Tá? Ele indica o que está, mas não indica a condição de existir um sujeito para esse verbo. Não existe, tá? Aquilo que não existe não pode ter plural, porque aquilo que não existe está muito próximo do zero, né? Daquilo que nós entendemos não haver. Não haver. Então, o sujeito inexistente, ele representa a informação zero. É o sujeito zero. Sujeito zero. E o sujeito zero, ele vai transformar a nossa ideia pensando assim, ó. Vamos pensar fácil. O que faz um verbo ir para o plural? Ter um sujeito no plural. Ou indeterminar o sujeito. É isso. E quando não existe o sujeito? Por que eu vou pôr no plural aquilo que não existe? Não é verdade? Então, tudo que for essa marca do verbo haver como sujeito inexistente, faz o verbo haver, ó, ser escrito na terceira pessoa do singular. É assim que vai funcionar. Tem que ser assim, tá bom? Senão vai dar errado. Então, vamos lá. Vou colocar aqui, ó. Coisas que vocês vão aprender a fazer agora para fazer os exercícios da lista de fixação, tá? Então, é assim, ó. Haviam outras ideias. Ou houveram dias bons. Tudo bem. As duas frases estão erradas. Ai, que bom que eu vejo vocês balançando a cabeça. Me dá uma alegria do coração. Porque assim, ó, o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, eu vou te mostrar como é que você vai resolver o exercício. Vai estar lá o verbo haver desse jeito. Você vai pensar assim. Existiam outras ideias. Deu certo, Cláudia? Opa, então já vem aqui e corrige. Certo? Ó, houveram dias bons. Dá para trocar, Cláudia, quer ver, ó. Ocorreram dias bons. Ai, que beleza. Então, fechou. Deu. Então, já vem aqui e já corrige, ó. Houve dias bons. Tá vendo? É assim que vai funcionar. E vai dar certo. Faz o exercício com isso agora, que vocês não vão ter mais dúvida nenhuma, tá? Por isso que a gente estava conversando sobre um exercício, o exercício 14,
que fala sobre o verbo haver, que dá para trocar pelo existir. Por isso que ele está dizendo que é oração sem sujeito, tá? Acho que agora fica mais fácil para compreender a resposta. Tá bom? Agora, presta atenção, tá? Que bom, gente, que vocês estão entendendo. Esse negócio é enrolado, viu? É enrolado mesmo. Ó, agora vamos falar do verbo fazer, tá? Ó, verbo fazer, tá bom? Vamos pensar junto. Ó, o verbo fazer, ele tem um jeito de usar que acha sujeito e um outro jeito que não acha. Então, escuta a frase. Se eu digo assim, ó, eles fizeram os exames. Quem fizeram os exames? Eles. Você percebe que esse fizeram, ele é um verbo que dá a sensação de realizaram, né? Executaram. Esse não é o caso do sujeito inexistente. É normal, esse aí a gente usa o tempo todo, sem sofrer. Concordando com o sujeito, fica super bom. Quando é? Aí vem a parte boa. Ó, quando o verbo fazer indica clima e tempo. Clima e tempo. Entendeu? Então você diz assim, ó. Deixa eu colocar a caneta vermelha aqui, ó. Fazem. Não, peraí, que eu gosto de fazer de outro jeito, que eu acho que fica muito bom de perceber, ó. Faz um ano. Faz um ano. Esse faz, eu estou dizendo que alguém fez o ano ou que esse tempo passou? Tempo passou. Se eu estou indicando que o tempo passou, ninguém pode fazer o tempo. Sujeito inexistente. Ó. Sujeito inexistente. E aquilo que não existe é zero. Não é verdade? E zero, sujeito zero, ó. Sujeito zero. E zero é singular. Fez sentido essa explicação? Agora, vamos imaginar que eu troque isso aqui, ó, por isso aqui. Continua sendo sujeito inexistente? Sim. Continua sendo sujeito zero? Sim. Continua ficando no singular? Sim. Entendeu? Por mais que a gente tenha vontade de combinar com o 2. O 2 não é o sujeito da frase. Beleza? Melhorou? Agora vamos fazer mais um caso. Quer ver? Ó. Peraí, deixa eu só fazer essa anotação aqui, ó. Fazer em tempo, terceira pessoa do singular, tá? Tem que ser assim, tá bom? Agora vamos aqui, ó. Não, vou continuar no vermelhinho aqui que vai ficar bom. Ó. Faz dias frios. Eu estou dizendo que alguém foi lá e fez um dia frio, ou estou dizendo que o clima está frio? O clima está frio. Se o clima está frio, é um caso de sujeito inexistente. E aí, aquilo que é inexistente, o sujeito é zero e zero é singular. Não, Frozen faz, mas a Frozen ela não está no edital da UEL. Não estando, não pode. Ó, não pode, Malu, não pode, acredita? Porque você teria que ter algum motivo para dizer fazem, né? E você não tem esse motivo, né? E se fosse como, assim, fazem dias mais frios, também não dá. Não dá. Você quer usar o fazem, você tem que tirar ele dessa relação climática. Tipo assim, ó, eles fazem as provas. Aí dá. Mas enquanto estiver indicando clima e tempo, esquece. Tá bom?
E para o pessoal que é mais velho, que coisa, né? Exemplo do dia 9. Posso concordar com o numeral. Isso. No caso do verbo ser e estar, concorda com o numeral. Nesses casos aqui, haver e fazer, mantém o verbo no singular. Tá? Tem uma outra coisa que eu quero que vocês anotem aí, porque vai fazer a diferença na redação. Ó, o verbo haver, ele também pode indicar tempo que passou. Tempo, que eu não vou escrever tempo que passou, que não fica bonito, né? Eu vou escrever tempo decorrido. Pronto, indica tempo decorrido. Aí, como a parte do tempo é sujeito inexistente, ele entra aqui também, tá? Sujeito inexistente. Mas não é por isso que eu estou escrevendo isso. É para você entender assim, ó. Quando uma pessoa diz há 2 dias, tá escrito desse jeito. Há 2 dias. O que ela está dizendo? Que 2 dias se passaram. É isso que ela está dizendo. Passou 2 dias. É uma questão de tempo? É uma questão de tempo. O sujeito é inexistente? É inexistente. Vai ficar no singular? Sempre. Ô, Cláudia, e o povo que diz há 2 dias atrás? Aí eu pergunto, você não usou o H? Esse H sempre indica tempo que passou. Se eu colocar aqui há 2 dias atrás, é como se eu estivesse partindo do pressuposto que tem como ser há 2 dias na frente. E não dá. É sempre passado. Por isso que a gente não usa o atrás. Se colocar a palavra atrás aqui, ó, há 2 dias atrás, deixa eu mostrar. Tem umas pessoas que às vezes usam, né? Ó, há 2 dias atrás. A gente vai dizer que essa construção, aí repetindo uma mensagem do Gustavo, ela é um pleonasmo. E nesse caso, isso a gente chama de vício, né? Que é um jeito muito interessante de dizer que isso aqui está errado. Tá? Não pode. Beleza? Agora sim, agora você falou uma coisa muito certa. E se eu dissesse, ó, daqui a 2 dias. Percebe que agora nessa construção eu tenho o quê? O futuro. Então, o futuro eu projeto dessa forma aqui, ó. Peraí, vem cá. Fica aqui. Dessa forma. Então, esse aqui, ó, para relações de presente ou futuro, ó, presente ou futuro. E aqui, ó, para passado. Se isso aqui está combinado, isso aqui não pode existir. Fechou? Belezinha? Tudo bem por enquanto? Razoável? Beleza. Agora nós vamos voltar lá para o nosso slide. Que está aqui, ó. Ó. Então, ó, a gente vai chegar... Sujeito, postura do sujeito, sujeito, esse aqui já foi. Ó, eu vou aqui no sujeito. Peraí. Vou aqui no sujeito inexistente. Deixa eu voltar uma aqui, ó. Esse aqui que eu quero. Tá? Então vamos lá. Sujeito inexistente. Então, ó. Aí. Então a gente passou por todas essas estruturas, ó. Verbos que indicam fenômenos da natureza. Então, põe aí chover, ventar, para você ter o que anotar. Verbo ser estar indicando clima-tempo. Coloca lá, ó, concordar com o numeral. Concordar com o numeral. Tá? Verbo haver e fazer. Aí você faz aqui um esqueminha assim, ó, para ficar bonitinho. Ó. Terceira pessoa do singular. Tá bom? Beleza? Deixa eu ver o que vem aqui agora. Verbo haver no sentido de existir. Ah lá, ó.
Dessas frases aí, ó, fala para mim, tá certo ou errado? Esse slide é da aula passada, isso, só estou dando sequência nele, que eu não consegui terminar, né? Lembra? Como é que eu faço aqui? Me conta. Ó, a primeira está errada. E a segunda, certo ou errado? Opa, perfeito. Capricha na terceira, mas capricha mesmo. Sabe por que eu estou dizendo? Porque isso aqui é uma locução verbal. E quando a gente tem locução verbal, olha que legal. A gente consegue perceber que é o verbo auxiliar. Ah lá, a Cláudia não conseguiu escrever as coisas. Ai, que nervoso. Locução verbal. Verbo auxiliar mais forma nominal. E é esse cara aqui, ó, que a gente vai ter que deixar ele no singular. Deixa eu ver. Ó, então, devem fazer 2 décadas, o certo vai ser dizer? Deve fazer 2 décadas. Muito bom. Agora vamos fazer a classificação do sujeito? Todo mundo pronto? Eu vou fazer assim, ó. Quem for assistir esse vídeo depois, pausa agora, classifica, fala Enzo. Não sei se ele levantou a mão sem querer, porque às vezes eu faço isso na reunião que eu participo. Eu vou falar que é mais rápido que escrever. Cláudia, é mais fácil. Posso afirmar, então, que na locução verbal só o verbo principal que concorda com o sujeito? Enzo, boa sua pergunta. Você pode afirmar assim, ó, que numa locução verbal, vou voltar, tá? Na verdade, eu vou voltar aqui para minha anotação, porque a sua pergunta foi tão boa que vale a pena. Ó, olha só, quando você diz assim, quer ver que bonitinho? Você diz assim, ó, deve haver pessoas interessantes e tal. Isso aqui é a locução verbal, né? Então, aqui, ó, esse é o verbo auxiliar, esse é o verbo principal. Então, forma principal. Tá, deu certo. O que eu percebo? Que eu consigo substituir esse aqui pelo existir. Deu certo, Cláudia. Essa troca é possível. É verdade, essa troca é possível. Então, se essa troca é possível, o que eu percebo? Eu percebo que esse verbo aqui, ó, Enzo, ele vai ficar no singular. Tá? Mas agora eu vou colocar uma minhocona na cabeça de vocês, porque a minha vida é essa, né? Soltar as minhocas por aí para ver o que acontece com elas. Ó, quer ver o que vai acontecer? Ó, se eu digo assim, quer ver, Enzo? Os jovens haviam chegado. Conta um negócio para mim. É um caso de sujeito inexistente? Não é. Mas vocês estão ficando mais ligeiros, né? Eu acho bonitinho isso aí. Por que não é? Porque entra lá na pergunta do Enzo. Ó, repara só. Isso aqui é uma locução verbal. Ó, tá vendo? Ó quem que é o verbo principal. Essa é a forma principal. Aqui, Enzo, ele tá como verbo auxiliar, percebeu? Então, ele não é sinônimo de existir. E, na verdade, é um sinônimo de tinham, né? Vocês têm essa sensação também? Então, aqui, ó, ele equivale a tinham. E se eu perguntar, quem tinham chegado? Qualquer um de vocês aí que está super, né, pensando junto comigo vai dizer, esse aqui é o sujeito, ó, o sujeito determinado simples, está no plural, o verbo está no plural fazendo concordância. Melhorou? Agora vai dar certo. Então vamos lá para o nosso exercício agora, que vai ser uma sucessão. Ó. Respondi, Enzo, só me conta se tudo bem.
Beleza. Senhores e senhoras, vou começar, tá? Ó, se vocês quiserem, eu vou deixar o chat aberto, se vocês quiserem ir mandando as respostas, eu vou copiando, né? Vocês sabem que eu sou assim preguiçosa. Ó, haverá reunião todos os sábados. O que vocês me dizem? Show, inexistente. Além do frio, ventava demais. Sujeito. Inexistente. São Paulo está ensolarado. Quem está ensolarado? Ei, povo bom, sujeito determinado simples. Febre alta e dor de cabeça são sintomas da dengue. Quem são os sintomas da dengue? Exatamente, senhores. Sujeito determinado, composto, febre alta e dor de cabeça. Prenderam o ladrão. E aí? Indeterminado. Ó, puxa lá. Terceira pessoa do plural. Mas que bom, gente. Faz muito calor na minha cidade. E agora? Perfeito. Inexistente. Vive-se, ó, tem um C aqui, hein? Tem um C aqui. Vive-se bem. Esse C, lembra, se ele estiver perto de verbo transitivo direto, ele é partícula passivadora e o sujeito é passivo. Se ele estiver do lado de verbo transitivo indireto, de verbo intransitivo ou de verbo de ligação, ele é índice que indeterminou o sujeito. E aí? Quem vive? Vive. Sujeito, é isso mesmo. É que eu li a resposta aqui. Ó. O verbo é intransitivo, então isso aqui é um índice de indeterminação do sujeito, certo? Então o sujeito aqui é indeterminado. Tá. Perdi minha caneta. E agora? Perfeito. Sujeito determinado. Oh. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Não é habitada a Lua. Isso, a Lua. Muito bom, gente. Sujeito determinado, simples. De vez em quando, Terezinha vira onça. Quem vira onça? A Tereza, que é inspirada aqui naquela novela, como é que chama? Pantanal, né? Ó, aqui, ó. Sujeito determinado, simples e selvagem. Ó, tá vendo? Bateram a porta. Tô esperando a resposta. Exatamente, sujeito indeterminado. Ó, terceira pessoa do plural, né? Não sei quem foi. A temperatura aumentou na região sul. Quem aumentou? Isso. Mas, gente, vocês estão ficando muito bom nisso. Sujeito determinado. Simples. Álbum. O álbum e as figurinhas estão aqui, ó. O pessoal que está colecionando as coisas da Copa, né? E agora? Composto. Muito bom. Sujeito determinado, composto. Adorei. Ó, cuidado com esse come-se. Porque você vai falar para mim que quem come, come algo, mas esse algo não está na frase. Então, esse verbo, vamos devagar. Esse verbo, ele é transitivo direto ou intransitivo? Isso! Se ele é um verbo intransitivo, ó, gente, vocês estão indo muito bem. Significa que esse C é partícula ou índice? Só perfeito, só perfeito. Então, isso aqui é um sujeito indeterminado. Show. As chuvas transformam o deserto. E esse sujeito? Simples. Sujeito determinado, simples. As chuvas.
Eles ainda não chegaram. E agora? Quem ainda não chegaram? Muito bom. Ó, sujeito determinado simples. Perfeito. Vamos ver? Agora eu vou parar aqui, vou pegar aquela lista. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu entendi também o 14. Peraí, agora eu vou ter que voltar aqui, Sara. Qual que é o 14, Sara? Deixa eu achar ele aqui, Sara. Fica chateada não, porque pode ser um número para você pensar um pouco na sua vida. Ó. Deixa eu achar aqui o 14. Come-se bem? Aqui, ó, Sara, quer ver? Deixa eu te mostrar. Ó, deixa eu vir aqui, ó, quer ver? Ó. Se eu digo assim, ó, cortei, olha isso, cortei, não, peraí, desse jeito não vai dar certo, deixa eu melhorar, ó, cortou o dedo, tá? Ó, cortou o dedo. Conta um negócio para Cláudia. Qual é a descrição da regência desse verbo? Quem corta, corta algo. Ó, corta algo. Esse algo está na frase. Então, ele é VTD, você falou tudo. Então, esse aqui é o objeto direto, ó, tá vendo? Se eu fizesse isso aqui, ó, Sara, ó, cortou-se o dedo. Tá vendo, ó? Ele seria um verbo transitivo direto. Isso aqui seria a tal da partícula passivadora. E isso aqui passaria a ser o tal do sujeito passivo. Tá? Agora, olha o que acontece. Vou mudar. Ó. Cortou com o papel. Agora eu pergunto. Com o papel é o que foi cortado ou é com o que foi cortado? Com o que? Então, isso aqui, ó, não é o objeto. É um adjunto adverbial, que a gente vai chamar de instrumento, né, por hora. Tá? Beleza? Então, agora, é isso mesmo, Vitória. Agora, a gente precisa conversar uma coisa. Esse verbo que eu acabei de reescrever, ele tem um objeto para chamar dele? Ah, isso aqui eu vou chamar você de meu objeto. Ele tem? Não. Como é que a gente chama o verbo que não traz objeto? Ah lá. Não é verdade? Então, volta lá na anotação. Se eu fizesse isso aqui, ó. Reparou? Quem que ia ser esse ser? Perfeito. Você entendeu, Sara? Por quê? Porque eu mudei a condição, né, da regência do verbo. Eu tirei o objeto, ele não tem mais essa descrição daquele que transita. Melhorou de verdade? 100%? Maravilha. Então tá bom. Deixa eu ver aqui a lista. Ó, então estou aqui abrindo. Vamos ver. Exercícios. Deixa eu ver aqui o que é esse. Exercícios, módulo 2, aula 1. Ó. Ó. Ah, mas se eu fizer aqui, eu não consigo escrever. Deixa eu voltar. Tem que pegar isso aqui, ó. Aula 2, aula 1. Assim eu consigo escrever. Tá. Deixa eu fazer uma pergunta. Todo mundo conseguiu resolver a esses exercícios? Porque o que eu posso fazer? Eu posso corrigir agora, ou eu posso deixar que vocês, com a aula agora terminada, olhem para as questões que vocês erraram, porque provavelmente vocês agora entenderão as respostas. E eu posso, semana que vem, abrir a aula 7h, corrigindo essa lista e a lista dessa semana. Vocês preferem que eu corrija agora? Então tá, Enzo.
eu vou... Se vocês não se opuserem, tá? Se ninguém aqui sofrer, eu que mando, é isso mesmo, Malu. Eu gosto, assim, quando mostra que eu sou uma pessoa e eu sou, assim, essa pessoa agressiva. Ó, como sou eu que manda, eu vou mandar o gabarito. Sou assim, organizativa, dominadora. Dominadora, sei lá, talvez eu seja. Ó, vou fazer o seguinte, se todos aqui concordarem, eu mando o gabarito e semana que vem eu tiro dúvida. Pode ser? Tudo bem? Então, eu mando o gabarito junto com os vídeos amanhã. Topam? Gustavo, vai conseguir sobreviver? Gustavo, fala comigo. Senão a gente faz uma videochamada e eu passo para você. Tá bom? Não fica nervoso, hein? Não quero você nervoso. Ó, então, fechou. Então, peraí que eu vou parar agora a gravação dessa aula, porque nós vamos começar o próximo assunto já. Parar a gravação. Parar a gravação. Parar a